Paulo Renato aqui, ou se preferir, Professor PR, tá? Bom, vamos para mais um tópico de aula. A gente vem, né, falando de campo elétrico, a gente falou disso no nosso tópico anterior, e vimos que a equação para calcular o campo elétrico, vimos que a equação ela apenas calcula a intensidade do campo, certo? Que não daria para você a direção e o sentido, tendo em vista que o campo elétrico também é um vetor. O que vai te dar a direção e o sentido de um campo elétrico, turma, é exatamente as linhas de campo, tá? Então, se alguém te perguntar para que serve linhas de campo? Para orientar o campo. É isso. Linhas de campo servem para orientar o campo, tá? Linhas de campo. Então, vão servir para orientar o campo. Mas como, professor? Assim, ó. Repare, primeira coisa que você tem que saber. Se a carga for positiva, essas linhas de campo que saem, né? Essas linhas de campo que estão nas cargas, se for positiva, ela vai estar saindo. Tá aqui, ó. Se for positiva, as linhas de campo estão apontando para fora. Então, estão para fora, tá? Mas se for negativa, as linhas de campo vão estar para dentro. Olha aí, simples. Conceito que você tem que guardar. Guardou, molinho, beleza. Se são positivas, se são positivas, estão saindo. Se são negativas, estão entrando, chegando na carga. Beleza? E como é que vai ser então o campo? Porque o objetivo dessa linha de campo é orientar esse campo. Ora, o campo vai ser exatamente no sentido da linha, seguindo a sua direção. Repare, peguei aqui esse ponto A, e se eu quisesse o meu campo nesse ponto A? O meu campo seria assim, ó, seguindo o sentido da linha. Seria aqui, ó, meu campo em A, tá? Beleza? Outro ponto, por exemplo, peguei aqui um ponto B. Olha, tá fora da linha, não tem problema. Você imagina como se estivesse saindo daquela linha. Nesse ponto, como vai ser o meu campo? Ora, como se tivesse uma linha aqui, então, no sentido saindo da carga. Então, tá aqui, ó, o meu campo em B. Tá aqui, belezinha? Tranquilo? Beleza, então eu sei que a linha de campo serve para orientar o campo. Se for um campo aqui na carga negativa, por exemplo, se eu colocar aqui um campo aqui, ó, no ponto C, muito parecido com o ponto A, né? Mas agora na carga negativa, como é que fica esse cara? Então, se for na carga entrando, o campo vai estar na direção das linhas de campo, seguindo o seu sentido. Tá aqui, ó, olha aqui, ó, o meu campo em C, tá? Beleza? Então eu preciso das linhas para saber a direção e o sentido do campo. Só que existe mais uma coisa que eu consigo ver aqui, turma. Na verdade, não vou saber exato, mas eu tenho uma estimativa, tá? Que é exatamente a intensidade do campo. Reparem, quando você tiver um ponto que as linhas estão mais próximas uma da outra, mais intenso vai ser o seu campo. Peraí, pensa bem. Quanto mais próximas as linhas uma da outra, mais intenso é o campo ali naquele lugar onde elas são mais próximas. Beleza? Então, eu te pergunto aqui para ver se você realmente entendeu. Entre o meu campo A, tá? O meu campo lá no ponto A e o meu campo lá no ponto B, a minha pergunta para você é: qual desses dois vai ter a maior intensidade? Olhando só para essa carga, né? Esquece a parte de baixo. Só para essa daqui, para facilitar, né? Restringir o nosso estudo. Cara, o campo vai ser mais intenso em A ou em B? Vamos lembrar do conceito? O campo vai ser mais intenso quanto mais próximas as linhas. Então, qual está mais próximo aqui? Essas duas linhas aqui. Olha a distância que a linha está uma da outra. Tá percebendo a distância? Agora, olha para cá a distância. Sei não, hein? Parece que aqui a distância é menor, não é? Como a distância em B é menor, a distância entre as linhas, ali o campo, então, vai ter maior intensidade. Exato, aluno. O campo vai ser maior em B do que em A. Beleza? Quanto mais próximas as linhas, mais intenso o campo. Aí, se eu pegar e aproximar, então, uma carga positiva de uma carga negativa. Repare, a carga positiva, ela vai gerar linhas saindo. A carga negativa vai gerar linhas entrando. Logo, quando eu aproximo essas cargas, essas linhas vão interagir, tá? Vão se integrar, elas vão se unir. Ou seja, as linhas continuam saindo da positiva, aqui ó, e indo para a negativa. Dessa forma, ela continua chegando na negativa. Tá aqui, cara, ó. Tá? Então, o formato das linhas seriam dessa forma aqui. Se eu aproximar uma carga positiva de uma negativa. Aí, olha aqui, então, para saber se você está entendendo. Peguei um ponto A. Tá aqui, ó. Joguei um ponto A aqui. Cara, como estaria meu campo ali, né? As linhas de campo servem para eu orientar o campo. Então, como seria a linha de campo ali? Cara, tangente às linhas de campo. O meu campo, a direção vai ser tangente às linhas de campo. E seguindo o seu sentido. Então, ó, olha como é que ficaria meu campo aqui em A. Assim, ó. O meu campo em A. Beleza? Tranquilo? Aí, se eu pegar para você, por exemplo, um outro ponto aqui, ó, um ponto B. Peguei aqui, ó, ponto B.
como que ficaria aqui o meu campo aqui? Bom, nesse ponto B, o meu campo tem que ser tangente e seguir o sentido. O sentido é saindo do positivo e indo para o negativo. Então, olha aqui o meu campo, como é que fica. Tangente à linha, seguindo o seu sentido. Eis aqui o meu EB. Tá aí, ó. Aí, agora é que eu quero ver. Diz para mim, você, qual dos dois pontos o campo é mais intenso, em A ou em B. A gente já viu a direção, já viu o sentido. Agora a gente precisa ver a intensidade. Como que vai ficar a intensidade, então, dos campos aqui? Tá aqui, ó, campo A e campo B. Peraí, olha lá para o ponto B. No ponto B, a distância entre as linhas é essa daqui, né? Essa é a distância entre as linhas. E no ponto A? No ponto A, a distância é essa daqui. Opa, compara. A distância é essa, a distância é essa. Aqui a distância é menor. Então, quanto menor a distância, mais intenso é o campo. Ou seja, o campo em A é maior do que o campo em B. Beleza? Então, as linhas de campo servem para dar direção, sentido e dá para ter uma noção de intensidade. Quanto maior, aí você anota essa observação, turma. Quanto mais intenso a carga, mais linhas de campo vão sair. Tá? Isso já caiu muito em prova, turma. O cara bota uma carga aqui, positiva e outra negativa. Só que existem mais linhas saindo aqui do que linhas chegando aqui. Então a linha fazia até assim por fora, nem encostava nessa carga. Aí ele perguntava para você, o que eu poderia afirmar sobre isso? Ora, se aqui tem 20 linhas saindo e aqui só tem 10 chegando, o que eu posso afirmar sobre isso? Que essa carga é mais intensa do que essa. Tá? Ou seja, quanto mais intensa a carga, mais linha de campo ela vai gerar. Beleza? Agora, se eu aproximar duas cargas do mesmo sentido, ou desculpa, do mesmo sinal. Tá aqui, ó. Aproximei duas cargas positivas. Olha o que acontece com as linhas de campo. Isso aqui que você está vendo. Agora você já sabe que elas estão saindo, né? Porque é positivo, então está sempre saindo, né? Não tem exceção disso não, tá, turma? Aqui, ó. Está sempre saindo. Da mesma forma que é positivo, então também está saindo. Só que elas vão se repelir as linhas. Olha aqui, ó. Olha como elas vão interagir. Assim, se repelindo. Elas não vão se tocar aqui, ó. Tá percebendo? Vai ter o que a gente chama de assíntota aqui, tá? Elas não vão se tocar. Beleza? Agora, repare. Nessa direção aqui, o campo gerado por A vai estar para lá. Gerado por essa carga. Vai estar para cá, percebe? Só que essa carga vai gerar um campo para cá. Peraí, mestre. Então, vai ter um campo para lá e o outro para cá. Então, no meio, eles vão ser nulo. Um vai anular o outro. Quase isso, aluno. Eles podem até anular o outro, um ao outro. Mas como que vai? Qual é a condição para um anular o outro? As cargas serem iguais, tá? Se as cargas forem iguais, eles vão um anular o outro. Beleza? Tranquilo? Mas se não for, mestre, são positivas, mas não são o mesmo valor. Vai ter um ponto entre eles em que o campo vai ser nulo. Beleza? Tranquilo? É interessante essa questão. Tem diversas maneiras de a gente perguntar isso aqui também, tá? Bom, mas aqui a gente viu qual é o objetivo das linhas de campo. Tranquilo até aqui? Espero você no próximo tópico. Até a próxima aula.